saber aonde alugar apartamento pra morar aqui na Espanha? Então vem com a gente. Eu sou a Stephanie. E eu sou o Luiz. E hoje nós vamos contar pra vocês alguns sites de busca pra encontrar apartamentos ou casas pra alugar aqui na Espanha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal. Então, gente, esse apartamento que a gente mora atualmente, pra quem não viu ainda, tem um tour do apartamento aqui, a gente vai deixar linkado pra vocês. Já é o terceiro apartamento que a gente mora aqui na Espanha. E todos os 3 apartamentos nós encontramos pela mesma plataforma de busca. Mas conhecemos outras 2 que também são bastante utilizadas e a gente vai contar um pouquinho pra vocês. Lembrando que tem N sites para procurar apartamento aqui. Como nós só utilizamos esses e temos informações de conhecidos que usaram os mesmos, nós vamos indicar esses porque mesmo sendo sites mais de confiança, ainda tem golpes. Então, sites que a gente nunca utilizou, que nenhum conhecido utilizou, nós não vamos indicar aqui pra vocês porque, né, se a gente não usou, a gente não recomenda. Então, como ela falou, mesmo a gente indicando esses 3 sites, tem que ficar bem atento para não cair em nenhum golpe. Porque aqui na Espanha, gente, mesmo sendo Espanha, Europa ou qualquer outro país, existe golpe, tá? Existe golpe pra várias coisas, N coisas dentro aqui da Espanha, e uma delas é pra procurar apartamento. E nós vamos deixar aqui, claro, algumas coisas que podem acontecer enquanto você for buscar o apartamento, que é importante a gente falar. A primeira coisa é, se você tá vendo um apartamento muito bonito, muito arrumadinho, novo, com um preço muito baixo, sai que é golpe. Se vocês forem ver no site também, que parece que é meio que uma animação 3D do lugar, se você vê que as fotos não parecem muito reais, é melhor dar uma desconfiada e tentar ver o lugar antes de qualquer coisa, conversar com o dono, para não fazer nada antes da hora, fechar um contrato antes ou fazer qualquer depósito, tem que tomar cuidado aí. E mesmo nessa parte de conversar com a imobiliária ou com o proprietário, tem que ficar atento também a golpes de você tem que pagar um valor X para fazer uma reserva para visitar o apartamento. Furada. Não, isso não. Você também tem que pagar para poder assinar o contrato, tipo, pagar antes de assinar o contrato. Furada. E uma coisa que a gente já percebeu bastante aqui também é você simplesmente entrar em contato com o proprietário, por exemplo, né? Na maioria das vezes isso acontece com o proprietário. E ele vai falar pra vocês assim, a gente não está no país no momento, a gente não mora na Espanha, mas um conhecido nosso tá com a chave e ele vai mostrar o apartamento pra vocês, por isso vocês têm que pagar antes uma reserva pra reservar a chave, porque ele trabalha muito e ele não tem tempo disponível pra ficar mostrando o apartamento. Furada. Então, gente, tem que tomar cuidado, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Acho que é esse o ditado. Realmente é isso que o Luiz falou. Quando as coisas estão muito fáceis, tá muito lindo de tudo acontecer, tem que ficar desconfiado. Eu acho que nós brasileiros, a gente já tem aquele pezinho atrás com tudo, né? A gente sempre tá aqui se precavendo com tudo que tá acontecendo, mas eu acho que mesmo assim tem que ficar com o pé atrás, porque tem muitos golpes. E, gente, nós não vamos mentir, aqui na Espanha tem muito apartamento ruim, muito apartamento velho, então quando a gente vê um apartamento bom e ainda tá com preço legal, o olho cresce, na hora você fala, caraca, é isso, eu achei, tive muita sorte. Claro que existe, tá? Porque, por exemplo, a gente achou esse apartamento aqui, quando a gente viu as fotos no anúncio, a gente achou que era golpe. A gente foi indo a fundo, conversando com o proprietário, a gente veio visitar, Sim. A gente fez, assim, N buscas pra ter certeza de que isso aqui não era um golpe, entendeu? E graças a Deus a gente realmente teve muita sorte de achar esse apartamento pelo preço que ele é e com as condições que ele oferece pra gente. Todo condomínio, toda a estrutura que tem, né? Que a gente não mostrou o condomínio ainda pra vocês, mas a gente pode fazer um vídeo em breve mostrando o condomínio, né, que a gente mora, mas não é esse o assunto do vídeo. Então, assim, um adendo antes, né, de falar dos sites pra vocês tomarem cuidado mesmo com tudo isso que pode acontecer. E com a imobiliária, o que eles podem fazer é, você vai chegar na imobiliária pra ver o apartamento, né, pra ver, aí você vai falar, eu quero um apartamento na região X, e eles vão falar, olha, tem 3 apartamentos aqui, você quer visitar? Você tem que deixar um dinheiro de caução, tipo uma reserva, pra visitar esse apartamento. Mentira, porque esse apartamento não existe, ou eles podem até te levar pra ver esse apartamento, mas no fim, eles vão falar, e outra pessoa foi escolhida pra esse apartamento e não foi você. E no fim das contas, você nunca vai ser escolhido pra nenhum apartamento e vai estar ali deixando sempre dinheiro Sim. com a imobiliária. E isso, na verdade, aconteceu com a gente em La Coruña. Quando a gente morava em La Coruña, tentaram fazer isso com a gente. A nossa sorte é que a gente viu vídeo de outros brasileiros dando essa mesma dica que nós estamos dando. E eu falei pro Luiz,
Porque eu sou mais de buscar essas coisas que o Luiz, e aí eu falei, amor, isso é furada, já falaram que isso é golpe, eu acho melhor a gente não arriscar. E Sim. dito e feito, não arriscamos. E a gente tava tão desesperado pra encontrar um apartamento que a gente quase pagou, né? A gente quase Porque a pagou. gente não encontrava nada lá, tudo num preço absurdo. Então, quando a gente encontrou essa oportunidade de que ia ter o apartamento e que era só pagar pra garantir uma reserva de visita, pelo menos, a gente Porque não era um valor muito alto, tipo 50 euros, mas é de 50 em 50 que eles vão ganhando dinheiro em cima de nós, bestas, né? E, Da gente, sim. e eles vão, né, fazendo a graninha deles ali. Então é isso. Mas vamos agora ao que interessa. Nós vamos falar aqui pra vocês, gente, 3 sites que nós indicamos, tá ok? Então vamos lá. Lembrando que esses 3 sites ou aplicativos que nós vamos falar para vocês, tem como você encontrar apartamentos tanto com imobiliárias, que colocam os apartamentos para alugar, ou diretamente com o proprietário do apartamento. Então, o método de busca nesses 3 sites é o mesmo, você colocar os filtros do que você quer, do que você precisa, e encontrar os apartamentos dessa faixa de preço, ou dependendo do que você queira. Então, o Idealista foi a plataforma que a gente mais gostou, e a gente colocou tudo que a gente precisava nos filtros e encontrou esse apartamento pra gente aqui. E lembrando, como o Luiz falou, os aplicativos, plataformas, sites, eles são de maneiras fáceis de usar, então é basicamente a mesma coisa. Eu vou explicar aqui do Idealista, porque é o que a gente usou, mas assim, a forma de usar é a mesma. E a nossa dica principal é: não use muitos filtros, tá? Uma coisa que nós percebemos aqui na Espanha é que tanto as imobiliárias quanto os proprietários não utilizam muitos filtros. Então, use aqueles padrões de coisas que são realmente necessárias. Por exemplo, Preço. o preço, a gente sempre coloca o preço máximo que a gente quer pagar. A gente coloca sempre o número de quartos, ou às vezes número de banheiros, se isso é realmente uma coisa fundamental. Região. E uma coisa que a gente sempre coloca, às vezes, tá? Depende muito da busca, é área. Porque a gente sempre pensa em alguma coisa pra média. Então a gente sempre coloca uma opção de área. Mas eu sempre faço buscas com ou sem filtro. Mas o filtro, por exemplo, de região e de preço, a gente sempre deixa. Por que eu estou falando isso, gente? Coloca um anúncio do apartamento e não coloca no filtro o que o apartamento tem, mas coloca na descrição do anúncio. Por exemplo, esse apartamento que a gente mora agora, tava na descrição que tinha garagem, que aceitava cachorro, mas não tava no filtro. Então, se eu, porventura, colocasse o filtro lá de apartamentos pet friendly, ou apartamento que tenha garagem, um apartamento que tenha área, esse apartamento que a gente mora hoje, ele não iria aparecer. Uhum. Então, eu, como tenho uma paciência e gosto de procurar apartamento, eu sempre procuro primeiro com os filtros e depois sem os filtros pra ver se muda muito. E a minha dica pra vocês também, quando forem procurar apartamento, entrem em contato e sejam solícitos a perguntar, ver o que o dono ou a imobiliária tá oferecendo pra vocês e tentem negociar. Por exemplo, esse apartamento aceitava cachorro pequeno. A Mega é uma cachorra grande. Então a gente conversou e eles na conversa, eles pediram: vocês podem mandar uma foto dela, me falar como é o comportamento da cachorra e tal. E a gente mandou uma foto da Mega, a gente explicou que ela foi adestrada, não 100%, mas que ela tinha começado a fazer aulas de adestramento, que a Mega era uma cachorra tranquila, que a Mega não late. E eles acreditaram na gente, obviamente a gente também não mentiu sobre a Mega. Porque a Mega só faz necessidades na rua, ela não come móveis, nem parede, nem rodapé, nem nada, então ela não vai destruir a casa. Porque o medo deles é arranhar o chão e fazer as necessidades em casa, basicamente. E não late, né? E a Mega não late. Que é importante. E aí eles falaram: tá, beleza, vamos então, mostrar um apartamento pra vocês. E o que eles fizeram foi colocar mais no contrato, além de 1 mês de fiança que a gente teria que pagar, mais meio mês de fiança pra cobrir qualquer dano que a Mega realizasse no apartamento. Mas mesmo assim, a gente se propôs a pagar caso ela fizesse alguma coisa. Claro. E obviamente já tem 1 ano que a gente mora aqui e a senhorita nunca fez nada porque ela é realmente um amor de pessoa, né, de cachorro. Só na rua que ela é doida. Só na rua que ela é doida, mas em casa ela não faz absolutamente nada. Ela só dorme na maior parte do tempo. E essa é a nossa dica pra vocês. E o site que a gente mais gosta de usar é o Idealista. Os 3 apartamentos que nós fechamos foram diretamente com proprietários. E a gente prefere desse jeito porque a gente não tem que pagar a parte da comissão da agência. E isso é uma economia bem grande, de quase 1.000 euros praticamente, quando você aluga um apartamento. E Pela praticidade, facilidade. Praticidade, né? Você vai estar em contrato sempre com o proprietário, você não tem que ficar ligando para a agência, que às vezes pode estar indisponível dependendo do horário, ou o que for.
E pra gente sempre foi super tranquilo lidar com os proprietários, a gente não teve nenhum problema com nenhum proprietário. Até porque também tem algumas imobiliárias que cobram, além da fiança que você tem que dar, tipo, pra eles, como, né, Você paga a fiança do apartamento, o mês de aluguel que você vai entrar e o mês pra imobiliária. Alguns deles ainda cobram seguro à parte, que isso não é obrigatório, porque quem tem que pagar o seguro do apartamento é o proprietário. Sim. E não é o inquilino. E tem algumas imobiliárias que colocam como uma regra que quem tem que colocar o seguro no apartamento é o inquilino. E nós não temos obrigação nenhuma de botar um seguro casa na casa que vamos morar. Então tem que ficar sempre atento a isso. E tem várias imobiliárias aqui, gente, várias, que falam assim: ah, apartamento lindo, 500 euros. Aí você vai visitar. A gente visitou 2. Se chega lá na visita, você fala: ah, como é que funciona o pagamento da luz, o pagamento da água? Porque aqui é diferente do Brasil. A luz às vezes é de 2 em 2 meses, o gás é de 3 em 3 meses. Isso varia de companhia, de apartamento, de tudo. E eles falam, além de água, de gás, você tem que pagar o seguro, você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo. Na hora que você vai ver, você vai ter uma despesa enorme e o apartamento não é 500 euros. O apartamento vai sair bem acima disso. Então, eu acho que muitas das vezes compensa mais você tentar fechar com o proprietário. E lembrando que nesses sites que nós estamos indicando, vocês também encontram as famosas habitações, que são quartos, né? Então, se você tá vindo e quer morar numa casa compartilhada, sendo você ou você e seu marido e seu filho, né? Não importa, né? Casal, filho, casal sozinho ou uma pessoa solteira, tem. Esses sites também têm a opção de colocar lá habitação, ou então você coloca o valor mais baixo, tipo 200, 300 euros, que você vai começar a ver mais valores de habitação. Então deve ficar bem atento, porque às vezes você vai estar achando que tá alugando a casa inteira e tá alugando só um quarto. Sim, tem que ficar atento a isso. E também ficar atento que na hora que for buscar a habitação, sempre tem uma opção lá, se eles aceitam nessa habitação só meninas ou só meninos. Sim. Porque tem casas que são só pra meninas, tem casas que são só pra meninos, tem casas que são mistas, então vai estar lá escrito sempre Tico e uma bolinha azul, e quando for de menina vai estar Tica e uma bolinha rosa, e quando for os dois vai estar as duas bolinhas, azul e rosa, pra vocês saberem que aceita, que aceita qualquer pessoa. E uma coisa também sobre as imobiliárias é que cada zona, cada região vai ter uma loja e quando você vai nessa loja ele só tem os apartamentos dessa região. Então, se você já tem uma região que você gosta, você pode ir diretamente nessa imobiliária, você vai ver só apartamentos nessa região, dentro de uma faixa de preço que você quiser ou que eles tiverem disponível. E se você tem algum conhecido aqui na Espanha, seria legal você entrar em contato e perguntar qual imobiliária eles indicam, porque às vezes ele ou um conhecido deles já alugou apartamento com alguma imobiliária e indica pra vocês, porque tem muita imobiliária boa, tem muita imobiliária que tem apartamentos novos com preço legal e que não fura o olho da gente, né? Mas tem que ficar atento mesmo. Agora vamos para os 2 últimos sites, que eles são basicamente funcionam da mesma forma que o Idealista, que é o Fotocasa e o Mil Anúncios. Bom, o site do Mil Anúncios, ele é como se fosse mais um site para venda de qualquer coisa. Então é como se fosse a OLX do Brasil, um Mercado Livre, por exemplo. Mas nós temos amigos que já tiveram a experiência de alugar apartamento a partir do Mil Anúncios, por isso que a gente está contando para vocês. Mas tem que tomar mais cuidado com esse tipo de aplicativo, porque o número de golpes é maior, o número de coisas que eles estão vendendo. De fraude. Então tem que tomar mais cuidado com o site do Mil Anúncios, diferentemente do Fotocasa, que é mais parecido com o Idealista. Só que ele tem menos números de imóveis anunciados. Sim. Essa é a diferença de um pro outro. Foi o que a gente reparou, pelo menos. Sim. E a nossa dica é que os amigos nossos que indicaram o Mil Anúncios, eles moram em cidades menores. Como, por exemplo, Zaragoza, Valência, Sevilha, Corunha. Então, a gente não tem certeza de como ele funciona para Madrid, porque nós nunca pesquisamos pelo Mil Anúncio, mas a gente tem conhecidos em cidades menores que já usaram, então pode ser que para cidades menores eles, né, valem a pena, você consegue usar, mas assim, sem sombra de dúvidas, o que nós indicamos é sempre Idealista. E se você achar válido, tiver tempo, também entra pesquisa a região que você quer morar. E nessa região, gente, você pega o metrô, para nessa região e começa a andar. Porque tem muitas placas grudadas na parede do prédio ou na janela do apartamento, falando aluga-se e o número da pessoa. Porque às vezes a pessoa não quer nem
perdeu tempo colocando no aplicativo. Então elas deixam ali no bairro mesmo, quem tá passando vê. Às vezes você conversa com o porteiro, ele vai te informar com os apartamentos no prédio que estão disponíveis para E aluguel. te passa o contato. Mas essas são as 3 plataformas que nós temos pra indicar pra vocês. A Idealista, Fotocasa e 1000 Anúncios. A gente deixou bastante, assim, o vídeo ficou um pouco longo, mas ele ficou bem explicadinho pra vocês entenderem sobre golpe, como alugar o apartamento aqui, como procurar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido interessante pra vocês. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês entrarem em contato com a gente. E fiquem atentos que no próximo vídeo nós vamos explicar o processo de aluguel. Isso aí, até mais. Tchau! Tchau!